estava pregando tinham dificuldade muito grande devido à diferença do judaísmo e do recém-criado cristianismo. As principais pessoas que eles pregavam eram os judeus. E eles tinham dificuldade de explicar para os judeus, na verdade, os judeus tinham dificuldade de entender que eram coisas diferentes. É por isso que eles estavam confusos de circuncisão, de não circuncisão, de isso sacrificado para isso, de festas, de sacrifícios, e eles estavam confusos, porque eles estavam chegando no sistema novo. Nem era tão complexo, mas é que eles estavam acabando de chegar. Era o início do cristianismo. Então os apóstolos tinham que reforçar no que os novos crentes deveriam crer. Ou seja, é como se você trabalhasse numa empresa complexa, ou num laboratório de pesquisa, que é extremamente complexo, e vai chegar uma pessoa nova. Você não pode chegar para ela e falar, olha só, esse equipamento aqui é assim, você opera ele assim e explica tudo do equipamento. Não pode. Você tem que primeiro falar, olha, esse laboratório trabalha com pesquisas nesse assunto, desse ramo, que é útil para isso, a aplicação tecnológica é isso e aquilo, e temos vários projetos de pesquisa, um deles é esse, e para prosseguir com esse equipamento de pesquisa, para prosseguir com essa linha, usamos esse equipamento. Aí sim você explica os detalhes daquele equipamento. Não estão entendendo? Primeiro básico, fundamental, depois o específico. De maneira que às vezes você pode parar e pensar. Esses dias eu estava numa congregação e perguntei, qual que é o básico, o fundamental para ser cristão? Ou o que eu tenho que fazer para ser salvo? O básico. Crer em Cristo. A maioria das pessoas ficaram meio confusas. É porque às vezes o fácil é muito difícil de responder. E o óbvio não é fácil. Se você perguntar, alguém pergunta a você, qual a diferença básica, assim, três palavras que diferenciam o cristianismo do budismo, ou do hinduísmo, ou do espiritismo, ou do judaísmo? O que diferencia? Qual é o básico? O básico, assim, se não tiver isso, não é. Divide radicalmente o judaísmo, o cristianismo ou o budismo. Essa era a atividade dos discípulos. Eles estavam explicando o básico, o fundamento, as coisas sem a qual nada mais faz sentido. Nenhuma liturgia, nenhuma regra, nenhum costume, nenhuma doutrina não faz sentido. Fica o fundamento, o básico. Ou seja, eles tinham que explicar as crenças fundamentais, o básico do básico. Eu li, há um tempo atrás, o livro de 1 João. É um livro curto, tem apenas 5 capítulos, e eu gostei muito da riqueza que aquele livro traz. É como se João estivesse pegando um grupo de pessoas e falando, vem cá, deixa eu explicar o básico para vocês. Esse aqui é o fundamento. Esse aqui é o básico do básico. Vocês não podem ser cristãos sem saber disso aqui. Se vocês saírem daqui agora para ir para outro país, para a Índia, é isso aqui que vocês vão ter que falar. Vocês vão ter que saber a mesma coisa. Pode diversificar um pouquinho uma coisa, vai dar um conflitozinho de doutrina e tal, de costumes, de liturgias, mas o básico é isso aqui, esse é o fundamento. Primeiro fundamento que eu observei na leitura desse livro, 1 João, crer. Segundo, confessar. Reconhecer. Purificar. E amar. Dá para ler? Qual o primeiro? Crer. Segundo? Confessar. Terceiro? Reconhecer. Quarto? Purificar. E quinto? Amar. Amar. Crer o quê? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Por que isso é extremamente fundamental, especialmente naquela época? Para nós pode ser óbvio, porque já nascemos sabendo assim. Para os judeus, crer que Jesus é o Filho de Deus é crer na sua divindade, é crer que Ele é o Messias. É crer que aquele homem que viveu entre eles, foi morto, Ele ressuscitou, Ele é o Filho de Deus. Ele não é um profeta, Ele não é um revolucionário, não é um influenciador, não, Ele é o
o Filho de Deus. Ele é um Deus. Confessar o quê? Que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Essas duas coisas são parecidas. A diferença não está no que vem depois, está no que vem antes. Uma coisa é crer, outra coisa é confessar. Vamos ver. A terceira coisa é reconhecer o quê? Que é pecador. Purificar-se a si mesmo e amar os irmãos. Para cada um desses pilares, desse fundamento extraído de 1 João, nós vamos olhar alguns versículos, no olhar um pouco mais profundo, e vamos ver a riqueza que traz esses versículos. Imagine você no século I, lá no ano 40, pouco depois da morte de Cristo. Você é um judeu, raiz, cumpre tudo e as coisas todas, e encontra um discípulo e começa a aprender coisas. Imagine você nessa situação lendo isso, uma coisa nova. Sobre o primeiro tópico, crer que Jesus é o Filho de Deus, temos aqui em 1 João, no capítulo 5. Eu não vou falar 1 João porque todos os textos são de 1 João. No capítulo 5 ele aborda que devemos crer que Jesus é o Filho de Deus, e é essa vitória que vence o mundo, nesses dois versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se você sabe esse Jesus nós estamos pregando, se você crê que Ele é o Cristo, então você é nascido de Deus. E os Jesus, não, mas eu não sou nascido de Deus, sou filho de Abraão. Não. Até da pedra pode sair filho de Abraão. Você é filho de Deus se você crê que Jesus é o Cristo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Crer. Fé é crer em quem? Em Cristo. Crer o quê? Que Ele é o Filho de Deus. Também podemos ver aqui nesses versículos, crer que quem tem um filho tem a vida. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Esta é a vida. E essa vida está em seu filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Tem até a música, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Não conhece não, Zé? Conhece. Qual o segundo pilar, o segundo crença fundamental que 1 João traz? O primeiro é crer que Jesus é o Filho de Deus. O segundo é confessar que Jesus confessar. E sobre isso, vemos aqui nesses versos, confessar publicamente. Que confessar a Jesus, confessar que Ele veio em carne e que Ele é o Filho de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne procede de Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso aqui, irmãos, é uma facada no centro de quem era judeu. Porque eles consideravam filho de Deus. Falaram, não, você só é filho de Deus, sabe esse Jesus? Desprezado? Se você confessar publicamente que você crê nele, aí sim você vira filho de Deus. Eu sou filho de Abraão, não tem problema, não importa. Confessar publicamente. O que é confessar publicamente? Batizar, entre outras coisas. Falar, não ter vergonha. Quem crê e for batizado, será salvo. Você é batizado? Você confessou? Você crê? É por isso que eu falo que são coisas diferentes. Crer é uma coisa, confessar publicamente é outra. São parecidos, mas são um pouco diferentes. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Muito bem, então isso sobre confessar. Qual o terceiro pilar, fundamento? Reconhecer que é pecador. Reconhecer que é pecador. Isso é importante. Os judeus consideravam que existiam dois tipos de pessoas no mundo: os que eram filhos de Abraão e os que não eram filhos de Abraão. Quem era filho de Abraão é sinônimo: filho de Abraão, filho da promessa, mas o quê? Descendente de Deus, salvo, justo. E quem não era
não era filho de Deus, não era descendência de Abraão, não era da linhagem prometida, e era um pecador. Então eles não se consideravam pecadores. E ele, e João e os outros discípulos batiam na tecla: você tem que se reconhecer pecador, porque se você não se reconhecer pecador, você não vai entender a mensagem de Cristo, porque Cristo veio salvar o pecador. Você tem que se reconhecer como pecador. Vamos lá. Sobre isso, temos aqui os textos falando sobre a necessidade do perdão. E temos os textos aqui, textos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E esse verso que é extremamente famoso e muito bonito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. É engraçado que quem é fiel a alguma promessa. Não é? Você é fiel, você prometeu ser fiel ao cônjuge, a outra coisa e tal. E Jesus, ele é fiel para... Por que ele é fiel para perdoar nossos pecados? Ele é fiel a ele mesmo. Ele prometeu que ia fazer, e para nos cumprir a promessa dele, ele tem que ser fiel a ele mesmo. Então, ele não descumpre, ele falou e ele é fiel a ele mesmo. Não é porque nós merecemos fidelidade, é porque ele é justo e ele é fiel às palavras dele. Então, quando nós confessamos a fidelidade dele por ele mesmo, ele nos perdoa, porque ele prometeu. É por isso que tudo vem dele. Qual o quarto pilar? Purificar-se. Purificar-se. Desse aqui nós temos alguns conceitos. Esse versículo fala sobre purificar a si mesmo, e diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Purificar-se é separar-se, passar por um processo de santificação. Deus é luz e devemos andar na luz. Esses versículos dizem: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Guardar os mandamentos. O que tem a ver com guardar os mandamentos? Os mandamentos tem a ver com o processo da santificação, tem a ver com o processo da purificação nossa mesmo. Quem tem que passar pelo processo da purificação? É você ou é Cristo? Não. É você. Você precisa se dedicar para isso? Sim. E de quem é o mérito? De Cristo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço Jesus, eu creio, eu confesso publicamente. Tá bom, então vai lá. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é o quê? Mentiroso. As verdades fundamentais estão nesses capítulos desse livro. Praticar a justiça, que faz parte do purificar-se. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Lembra que os judeus, que eu falei que os judeus consideravam que quem era filho de Abraão era de Deus, quem não era impuro. Aqui ele falou: dá para reconhecer quem é filho de Deus e quem não é de outra maneira. Não é vendo ser descendente sangue de Abraão, não. É ver quem pratica a justiça. Aqui, ó. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E quem pratica a justiça procede de Deus. Fazer justiça com as pessoas, com as situações, você precisa estar em comunhão com Cristo. É o ato de purificar-se. É o processo da santificação da sua vida. Qual é o último? Amar os irmãos. Amar as pessoas, amar os irmãos. Disso aqui nós temos os ensinos sobre aquele que ama é nascido de Deus. E os versos dizem: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E outro versículo: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ainda disse que devemos permanecer no amor, dizendo que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se alguém afirma: eu amo a Deus,
Mas odiar seu irmão é o quê? Mentiroso. Mentiroso. O que falou agora mesmo que é mentiroso também? Aquele que fala, eu conheço, mas não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso. E aqui falou, aquele que fala, eu conheço, mas não ama o seu irmão, é mentiroso também. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos então fazer uma revisão? Quais são as crenças fundamentais explicadas em 1 João? Crer que Jesus É o Filho de Deus. é o Filho de Deus. Você crê nisso? Sim. Amém. Segundo, confessar Que Jesus que Jesus é o Cristo. Você já confessou isso publicamente? Já. Reconhecer que é Pecado. pecador. Isso deve fazer diariamente. Purificar-se, passar pelo processo da santificação. Esse é o processo aquele que causa dor mental, que dá aquele conflito mental, que exige bastante na santificação. E amar aos irmãos. Esse é o fundamental, o básico. Tudo que você faz de específico na igreja, ou na rua, no trabalho, nas suas atividades, por exemplo, de liturgia, de doutrinas, ou de coisas da igreja, seja decoração, ou seja no departamento de mídia, de jovens, de música, de qualquer trabalho específico, você está dentro de algo maior. E você deve ter esses pilares: crer, confessar, reconhecer, purificar-se e amar. Amém. Que Deus abençoe. Amém.